Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu me proponho a conversar com vocês a respeito de um tema que é a realidade de milhares de brasileiros que atuam na condição de contribuinte individual autônomo e buscam fazer o recolhimento em atraso de suas contribuições. Bom, pessoal, então assim, é muito comum a gente ter uma situação em que a pessoa exerce a sua atividade habitual na condição de contribuinte individual autônomo e à época dessas atividades ela deixa de fazer os recolhimentos que lhe cabia, até porque o contribuinte individual é um segurado obrigatório, então ele não está na condição de facultativo, não compete a ele escolher se ele vai ou não recolher, tá? O recolhimento é devido e obrigatório, porém, em muitos casos, ele deixa de fazer esse recolhimento e futuramente, posteriormente, esse recolhimento faz falta numa eventual aposentadoria ou até mesmo num benefício por incapacidade. Como que fica esses recolhimentos? É possível que ele faça posteriormente em atraso e esses recolhimentos sejam computados aí para fins de concessão de um eventual benefício previdenciário? Um primeiro ponto que é muito importante é a gente entender a diferença para fins de se efetuar esse recolhimento com relação à necessidade de se comprovar atividade ou não ao período que você vai fazer esse recolhimento em atraso. Porque não é todo caso que necessita da comprovação do exercício da atividade para que aí então se faça o recolhimento. E eu vou explicar essa diferença. Muitas vezes a pessoa se filia à Previdência Social em razão do exercício de uma atividade remunerada na condição, aqui no caso de contribuinte individual autônomo, e começa a fazer regularmente os recolhimentos, regular e tempestivamente. Acontece que a pessoa não deixa de exercer essa atividade, porém passa a não recolher mais. Nesse caso, há uma presunção da continuidade da atividade, uma vez que esse contribuinte não formalizou a sua cessação perante o INSS. Então, ele não precisa comprovar a continuidade desse exercício, dessa atividade, para fazer o recolhimento a partir do momento que ele deixou de recolher lá atrás. Eu vou dar um exemplo. Pensemos num caso em que uma pessoa se filia na condição de contribuinte individual autônomo em 2005. Ela faz os recolhimentos regularmente durante o exercício de 2005 e a partir de 2006 ela para de recolher. Porém, em 2016, vamos falar, depois de 10 anos, ela volta a recolher na condição de contribuinte individual autônomo nessa mesma categoria, nessa mesma profissão. Com relação a esse período de 10 anos, pessoal, compreendido entre os anos de 2006 e 2016, ela não precisa comprovar o exercício da atividade, porque presume-se que ela continuou, uma vez que ela não formalizou a sua cessação no INSS. Então ela pode fazer o recolhimento em atraso desses 10 anos de contribuição na condição de contribuinte individual autônomo. É diferente se essa pessoa, em que pese ter começado a recolher na condição de contribuinte individual autônomo em 2005, ela quer recolher em atraso um período anterior a esse marco temporal, ou seja, anterior a 2005. Aí, nesse caso, o INSS exige a comprovação da atividade anterior ao primeiro recolhimento da contribuição previdenciária tempestivamente. Nesse caso, pessoal, ela vai poder sim fazer o recolhimento anterior a 2005, por exemplo, no exemplo que nós trouxemos, desde que ela faça prova que, apesar dela ter iniciado os recolhimentos em 2005, ela já vinha exercendo sua atividade anteriormente a esse período. E aí, obviamente, essa prova ela tem que se dar de forma documental, e aí são vários documentos que podem comprovar a existência da atividade anterior ao período do início do recolhimento, e nada impede que essas provas documentais sejam corroboradas, sejam fortalecidas pela produção de uma prova testemunhal, por exemplo.
Se a gente estiver falando em via administrativa, o INSS dispõe da justificativa administrativa. Se a gente estiver falando da via judicial, inquirição testemunhal na seara judicial. Inclusive, essa situação que eu estou trazendo aqui hoje, ela foi contemplada pela nova IN do INSS, a IN de número 128 de 2022, no seu artigo 93. Dá uma olhadinha. Cessado o exercício da atividade, o segurado contribuinte individual e aquele segurado anteriormente denominado empresário, trabalhador autônomo e equiparado a trabalhador autônomo, deverá solicitar o encerramento da atividade no CNIS e será exigido para esse fim. E aí vem o parágrafo 2º, olha só, em se tratando de contribuinte individual que exerça atividade por conta própria, enquanto não ocorrer o procedimento previsto no inciso 1 do caput, que é justamente o procedimento, pessoal, de formalização do encerramento da atividade, presumir-se-á a continuidade do exercício da sua atividade, sendo considerado em débito o período sem contribuição. Então, pessoal, é óbvio que se ele está em débito, ou seja, se o INSS pode fazer uma cobrança desse período que ele não fez o recolhimento, é óbvio que também ele, por iniciativa própria, pode fazer o recolhimento em atraso dessas contribuições sem que haja uma provocação por parte da autarquia. Da mesma forma que nós temos aí a previsão legal dentro da instrução normativa do INSS, nós também temos uma jurisprudência pacífica com relação a esse assunto. Inclusive, vou trazer um julgado bem atual, de 2022, para você na tela. Conforme se extrai do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, a averbação de tempo de serviço deve ser calcada em início de prova material, a ser corroborada por prova oral. Uma vez demonstrado o exercício da atividade como contribuinte individual, os recolhimentos em atrasos devem ser regularmente admitidos como tempo de contribuição. Não se admite a prolação da decisão condicionada a evento futuro incerto, de modo que não cabe determinar a imediata averbação para fins de concessão do benefício em razão de não comprovação dos recolhimentos prévios. Essa é uma jurisprudência, um julgado de 14/9 de 2022, ou seja, há aproximadamente um mês atrás. Então, pessoal, espero ter colaborado com algumas informações que envolvem esse tão polêmico tema do recolhimento das contribuições em atraso. É interessante, a gente sempre vai trazer aqui também outras informações que abrangem esse tema para contribuir com o seu conhecimento e com a sua informação, tá certo? Convidando você a dar um pulinho lá no ocadvogados.com.br e nos conhecer melhor, que nós temos lá chat de dúvidas, e se ficou dúvidas sobre esse ou qualquer outro tema, será um prazer conversar com você. Convido também a conhecer as nossas demais plataformas, porque nós estamos no Instagram, estamos no Facebook e YouTube como OC Advogados. Forte abraço, pessoal, e até logo.